Olá, Pai, seja convosco. Estamos aqui para o nosso devocional e vamos falar hoje sobre confiar em Deus. Leitura, Salmo 20, diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. No santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração, leve ao efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória aos seus ungidos. Dos seus santos céu lhe responde com o poder salvador de sua mão direita. Alguns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos reerguemos e estamos firmes. Senhor, concede a vitória ao Rei, responda-nos quando clamarmos. Falando sobre confiar em Deus. Confiar em Deus nesses dias que nós estamos passando. A confiança em Deus é o diferencial na vida do homem. Na vida do homem e na vida da mulher. Confiar em Deus faz toda a diferença. Confiar é esperar a resposta do Senhor. É a forma prática de viver e demonstrar a fé em Deus. Aqueles que agirem desta forma podem ter certeza que Deus os socorrerá e lhe dará a vitória. Se nós confiarmos no Senhor, o Senhor agirá em nosso favor. Ele virá ao nosso socorro e nos surpreenderá com o seu agir em nome de Jesus. O salmista Davi está orando pelo rei, um rei que inspira a todos nós. Vejamos algumas características desse rei. Um rei que temia Deus. O rei era alvo de oração. Nesse salmo, ele é um rei que temia Deus. Um rei adorador. Ele era liberal, oferecia sacrifício diante do Senhor. E todos os seus súditos o admiravam por essa atitude de adorador. Um rei bondoso. Deixa eu ver o verso 1 aqui. Aqui no Um rei que temia Deus, verso 1 do Salmo 20, né? Ele fala assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Ele está falando do Deus, está falando de um rei que temia Deus, Jesus. Um rei adorador, verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Está falando do rei Davi. Um rei bondoso, versículo 4. Conceda-te o desejo do teu coração, eleva a efeito todos os teus planos. Um rei com coração bondoso, com planos que glorificavam a Deus. Davi era assim, tudo que ele fazia não era para vangloriar ele mesmo, mas era para glorificar o nome do Senhor. Esse é o exemplo que ele deixa para nós, que nós temos que fazer de tudo para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Um rei amado. Os súditos do rei o amavam tanto que se alegravam com suas conquistas e glorificavam o seu Deus. Quando ele saía para a guerra e voltava vitorioso, todos os seus súditos estavam nas ruas esperando ele chegar. Ali carregavam nos ombros, se alegravam com suas conquistas. E o nome do nosso Deus era glorificado, porque ele glorificava o nome do Senhor.
todas as suas conquistas, ele falava que se ele foi vitorioso foi porque Deus foi com ele, Deus deu a vitória. Um rei reverencial. O rei era uma referência em seu servo. Ele sabia que ele era ungido, um abençoado e um vencedor. Os seus súditos sabiam que o rei Davi, ele era ungido do Senhor. Ele era um abençoado do Senhor e ele era um vencedor. As pessoas têm que saber o Deus que nós servimos, como que é a nossa vida, como que é o nosso comportamento diante das pessoas. Será que todo mundo sabe que nós somos cristãos, que nós levantamos uma bandeira, que servimos um Deus vivo, poderoso? Ou nós nos escondemos? Você sabia que tem gente que tem vergonha de dizer que é crente? Tem gente que tem vergonha. Vai para a igreja, tá na igreja, mas tem vergonha de dizer que é crente. Então como que ele pode glorificar o nome do Senhor, levar as pessoas a glorificarem o nome de Deus, se ele agir dessa maneira? O rei Davi não, ele fazia a diferença. Ele era um rei referencial. As pessoas sabiam o Deus que ele servia. Todos os seus súditos sabiam o Deus que ele servia. Sabia que ele era ungido de Deus. Sabia que ele era um abençoado por Deus. E ele era um vencedor. Porque ele saía para as suas guerras, mas voltava vitorioso. Todas as vezes que ele saía para a guerra, Deus era com ele e ele voltava vitorioso. E o nome de Deus era glorificado. Um rei influente. Ele contagiou seus servos, os quais passaram a confiar em Deus no mesmo nível do rei. Olha que maravilha! Você amar tanto a Deus e levar as pessoas que estão ao seu redor a amar a Deus como você ama. Ele contagiou as pessoas ao seu redor, ele contagiou os seus servos, os seus súditos. Ele contagiou esse amor que ele tinha por Deus de uma forma tão maravilhosa. Ele contagiou a todas as pessoas, que todo que estava ao seu redor queria amar a Deus no mesmo nível que ele. Quando temos uma vida debaixo dos princípios do Senhor, podemos confiar, pois Deus não desampara os seus. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. Se nós confiamos no Senhor, se estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor, Ele nunca vai nos deixar só. Nunca vai nos deixar só. Ela fala assim, pois Deus não desampara os seus. Se vivermos nos princípios do Senhor, se confiarmos no Senhor, o Senhor não nos desampara. Aleluia, glória a Deus. Uns confiam em carro, outro em cavalo. Isto é confiar na força do próprio braço. Não faça isso. As nossas forças são limitadas. As nossas forças não levam a quase lugar algum. Porque Deus sabe que nós chegamos até um ponto. Dali em diante, se não é o Senhor, nós não prosseguiremos. Então não vamos confiar na força dos nossos braços, vamos confiar no nosso Deus. Nossas conquistas devem direcionar o louvor e o reconhecimento a Deus. Salmo 119, versículo 1 diz assim: como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes as pessoas que andam no caminho do Senhor, caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes, diz a palavra de Deus. Andem na lei do Senhor, andem no caminho do Senhor. Nós devemos confiar em Deus e esperar nele,
pois o Senhor não falha. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos confiar em Deus, vamos depositar nossa confiança nos pés do Senhor, porque ele agirá em nosso favor. Em nome de Jesus, confia no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá em seu favor. Deus vai agir em nosso favor, em nome de Jesus. A diferença daqueles que confiam em Deus e do que não confiam se mostrará com o passar do tempo. Malaquias 3:18 diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Quando nós confiamos em Deus, quando nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, nós permanecemos firmes na presença de Deus. Pode vir o levante, pode vir as tempestades, mas nós estamos ali firmes na presença do Senhor. Agora, quando nós servimos o nosso Deus de qualquer jeito, nós não temos um compromisso, quando vem os levantes, nós caímos fora. Então ele está falando que a diferença daqueles que confiam em Deus e do que não confiam. Se nós confiamos no Senhor, se temos um compromisso com Deus, ele está falando que, pois Deus não desampara os seus. Quando temos uma vida debaixo dos princípios do Senhor, podemos confiar, pois Deus não desampara os seus. Então nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Nós estamos ali ouvindo a palavra, falando da palavra de Deus, evangelizando, orando, pregando, falando do amor do Senhor. Nós temos que confiar realmente no Senhor. E quando vir o levante, não vamos fugir, não. Não vamos fugir. Vamos enfrentar, porque Deus é conosco e Ele está falando que Ele não desampara os seus. É Deus que está falando para nós nesta manhã que Ele não desampara os seus. Não importa a situação que você esteja passando, confia no Senhor, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Está falando a palavra de Deus que Ele agirá em nosso favor. É isso que nós temos que confiar, acreditar na palavra do Senhor. Vamos fazer como os Davi, fazer a diferença. Vamos fazer com que aquele que está ao nosso redor queira amar o Deus que nós servimos da mesma forma que nós amamos. Mas vamos amar o Senhor verdadeiramente. Vamos ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Servir o Senhor de todo o nosso coração, para que as pessoas que estão à nossa volta também queiram servir a Deus no mesmo nível que você, porque o rei Davi, ele levou os seus servos a quererem amar ao seu Deus no mesmo nível que ele. As pessoas viam a diferença na vida de Davi, via que Davi era ungido, que ele era um abençoado, que ele saía para a guerra e voltava vencedor. As pessoas viam tudo isso nele e sabiam que era Deus que fazia isso. Então eles queriam amar a Deus no mesmo nível de Davi. Queira fazer assim também, ser como Davi. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Vamos levar as pessoas a amar o Senhor como nós amamos. Mas vamos ter um compromisso com Deus. Verdadeiramente, em nome de Jesus. Vamos assumir verdadeiramente que amamos um Deus que faz toda a diferença. É um Deus que ouve, que responde ao nosso clamor. Quando nós clamamos, Ele está pronto a nos ouvir. Leia Salmo 20 e você verá como Deus é maravilhoso. Que essa palavra possa ser plantada no seu coração, que no dia de hoje você possa ter essa experiência com o Senhor, de que você não está sozinho, que Deus está aí, Deus está do nosso lado,
Deus está com a sua mão estendida sobre nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Mesmo diante de tudo que está acontecendo, mas o Senhor tem sido conosco, a sua palavra tem sido fiel. Ele está falando, quando temos uma vida debaixo dos princípios do Senhor, podemos confiar, pois Deus não desampara os seus. Então vamos confiar no Senhor, que Ele está conosco e não vai nos desamparar. Vai continuar firme no nosso lado, nos abençoando e nos guardando e nos protegendo todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo devocional, se assim Deus permitir. Paz.